Nesse momento, vamos pegar o segundo selo e aplicá-lo agora a estes últimos dias. Todos observem a frase, eles vão matar uns aos outros. Isto soa como uma guerra civil. Agora observem o que acabamos de dizer. Esse ódio vindouro e perseguição será ao povo de Deus. Antes virá uma guerra civil entre as nações. Mesmo nos Estados Unidos da América. Vejam qual é a tendência. Metade dos americanos esperam uma guerra civil nos próximos anos. Isto foi em 2021 e 2022. Nos próximos anos. Meus amigos, estamos vendo agora um movimento que está impulsionando uma guerra civil que se aproxima na América. Assista isso, escutem isso. Se comparará o senhor Donald Trump com Abraham Lincoln. Eles irão se odiar e matar uns aos outros. O cavalo vermelho cavalgará novamente. Escutem. Em 1860, o movimento abolicionista foi ascendido e o Partido Democrata estava escravizado, estava em ruínas. Foi o ano em que Abraham Lincoln estava nas urnas, até que os democratas do Sul o expulsaram das urnas. Em vez de tentar vencer uma eleição com persuasão, os democratas do Sul expulsaram Lincoln das urnas em 10 estados. Mas mesmo isso não foi o suficiente. Lincoln se tornou o primeiro presidente a ser eleito com menos de 50% dos votos. E então a guerra civil estourou no ano seguinte. E Abraham Lincoln foi posteriormente assassinado. A história sempre tem um jeito de se repetir. Misericórdia! A história sempre tem um jeito de se repetir. Então, meus amigos, a questão é, quem será selecionado em 2024 nas eleições gerais na América? E o que acontecerá depois disso? Deixe-me dizer uma coisa. Vamos nos preparar para o caos. As 5 chaves da sobrevivência. Sempre tem uma maneira de se repetir a história. Na noite passada, assim como o Democrata do Sul fez com Lincoln, a Suprema Corte do Colorado baniu Trump da votação. A secretária do Estado explica o porquê. Acho que o quadro geral, não importa se Donald Trump acaba nas urnas ou fora das urnas, é a extensão do quão perigoso ele é para a democracia americana. Você não pode salvar a democracia negando aos americanos o direito para votar. Você não consegue encontrar alguém culpado de um crime que não tenha sido acusado. E amigos, não apenas no Colorado, mas também no Maine, outros estados estão contemplando isso. Não importa de que lado você está. E a propósito, você não deveria estar de nenhum lado, mas do lado de Jesus. Não se deixe envolver pela política ex-protestante, mas no que está por vir como resultado, certo? Assistam a este clipe. Isto é do outro lado da lagoa. Assistam isso. Isto já aconteceu antes. O que aconteceu antes? Vocês estão vendo agora? Na América? Escutem. Isso já aconteceu antes. Aconteceu antes em 1860. 10 estados do Sul impediram que um homem chamado Abraham Lincoln estivesse nas urnas, mas ele ainda ganhou a presidência. Mas isso aconteceu enquanto a América estava se preparando para uma sangrenta guerra civil, pela perda de 34 milhões de vidas. Meu medo é que a forma como estes nomeados políticos se comportaram no Colorado ontem à noite enviaram uma mensagem muito má, que diz, nós decidimos retirar-vos os vossos direitos democratas de terem a opção de votar num candidato. Você pode escolher. E a propósito, quantas pessoas morreram naquela guerra civil? Na década de 1860, quase 1 milhão de pessoas. Imaginem hoje, com todo o acesso a munições e armas, quantas pessoas irão morrer? A propósito, eu rapidamente olhei e procurei isso. Isto é, a pandemia da pestilência 19 diz que mais de 1,1 milhões de pessoas morreram como resultado da pandemia da pestilência 19. Eles não poderiam instigar a fabricação da guerra civil para provocar o chamado despovoamento, e então eles podem implantar a lei marcial e despir seus direitos, controlar e escravizar as massas. Nos preparemos, pois o cavalo vermelho o cavalgará novamente. Eles dizem que a remoção do direito do voto das pessoas criará uma guerra civil pior do que aconteceu em 6 de janeiro, quando marcharam sobre a capital dos Estados Unidos. Escutem.
A Suprema Corte Americana deve acabar com isso, porque você sabe que se você remover o direito das pessoas de votar, você as forçará a tomar outras medidas, e o que aconteceu em 6 de janeiro parecerá um chá da tarde de domingo, a menos que recuperemos algum senso da perspectiva na América. Misericórdia! Imaginem o que está por vir, amigos. Tudo irá piorar, e o que eles estão lançando agora? Programação preditiva. Vocês se lembram disso? A manobra de 3 estágios para derrubar nosso governo. Qual é o terceiro estágio? Guerra Civil. E agora eles vão lançar o filme Guerra Civil em 2024. A América se destruindo. O primeiro clipe lá em cima, no topo. Então, amigos, imaginem novamente o que está por vir. Lembrem-se que a história se repetirá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Não há nada novo debaixo do sol. Está chegando, e então eu mostrarei os malditos, os instigadores por trás da guerra civil que se aproxima. Vejam essa declaração aqui. Essas perseguições começando sob Nero, sobre o tempo do martírio de quem? De Paulo. Martírio, cavalo vermelho, é o próximo. O próximo é isso, amigos. Não seremos capazes de enfrentar as provações deste tempo sem Deus. Não devemos ter a coragem e a fortaleza dos mártires de antigamente até serem trazidos para a posição em que estavam. É isso, amigos, está vindo, como naqueles dias. Um encorajamento, como naqueles dias, assim será. Haverá um retorno da perseguição, um martírio, será dado graça e louvor a Deus, graça dada para despertar toda a energia da alma, para mostrar um verdadeiro heroísmo. Amém. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a arrebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Eventos Finais, página 41. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos têm sido dadas. Sair das cidades para zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Carta 5, 1904. Vida no Campo, página 15, parágrafo 1.